Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com essa paz maravilhosa que excede todo entendimento. Amém. Que é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que como cordeiro morreu, mas ressuscitou como leão. E nessa noite Ele está aqui para que eu e você possamos sentir a sua presença, viver o propósito do qual o Senhor nos chamou. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, eu confesso que o meu coração está em festa. Eu estou verdadeiramente muito feliz, transportando em alegria pela rica oportunidade que o Senhor está me dando nesta noite de estar aqui nesta igreja, cultuando ao Senhor junto com os irmãos e também aqui os nossos irmãos Pança e Paula. A pastora Ali já falou, que ela falou alguma coisa sobre mim, e verdadeiramente nós temos uma longa história com Cristo. E o melhor de saber é que é uma longa história com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eles são pessoas muito especiais, são como irmãos, Nós costumamos dizer que somos irmãos de sangue porque somos filhos do Cordeiro, do Senhor, do Jesus todo maravilhoso. E assim, um dia o Senhor vai preparar um momento para nós falarmos um pouco de tudo que o Senhor já fez em nós e através de nós. É algo assim que nós carregamos com muita alegria todas as vezes que nós nos encontramos, que não é tão facilmente, gente, devido aos corre-corres, às ocupações, mas o melhor é saber que mesmo não nos encontrando sempre, todas as vezes que nos encontramos, glorificamos e exaltamos o Senhor pelos feitos dele em nossas vidas. E eu sei que isso é especial demais. Isso é grande demais, Paulo falou aí dessa experiência, e uma mãe, para levar alimento ao filho, ela passa por qualquer situação, A gente sabe disso. E eu, naquele momento ali, vivi literalmente essa experiência de estar ali, lançando fora todo medo, lançando fora todo medo e indo ali. Isso aí é um pequeno testemunho dos momentos em que eles fizeram parte da minha vida, estavam ali para o que deve é. Sabe aquela amizade que diz assim, é para o que deve é? O Senhor me presenteou com isso. E a nossa história aqui, eu e meu esposo, com eles, é coisa muito grandiosa, que só o Senhor faz. Então por isso eu estou dizendo para vocês, estar aqui hoje, nesta noite, junto com os irmãos, é verdadeiramente um milagre. Só o Senhor pode fazer isso. Porque o inimigo tentou de várias formas impedir para que isso hoje fosse realidade. Mas aquilo que é projeto de Deus, aquilo que é plano de Deus, nada nem ninguém pode impedir. Amém? Louvado seja Deus. Como a irmã Paula falou, meu nome é Ana Regina, estou aqui acompanhada do meu esposo Valdinei, mas que nem ele mesmo se conhece por esse nome, viu, gente? É Tuca. Se falar Valdinei, ele fica procurando. Eu acho que a Pança tem isso em comum, Porque acho que se falar Valdense também, ele fica me perdido, não sabe nem quem é. Mas tudo isso, irmãos, é para a glória de Deus, um intercessor forte, para a glória do Senhor. O Senhor tem nos levantado nesse tempo para levar a sua mensagem, a sua palavra e as experiências que nós vivemos também. Às vezes o Senhor nos leva a lugares e diz, é só para contar a experiência. Porque através da experiência o Senhor tem falado a muitas vidas. Amém. E eu louvo ao Senhor por isso. Nós estamos vivendo hoje parte do propósito de Deus. Amém. Não foi fácil o processo, não tem sido fácil, mas por misericórdia, hoje nós estamos vivendo parte do propósito de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Apocalipse, capítulo 5, como foi lido aqui na abertura, o tema dessa festividade. E eu louvo o Senhor porque, infelizmente, em muitas igrejas está escasso falar do livro de Apocalipse. A gente tem ouvido muito isso, as pessoas têm pregado, embora a palavra de Deus
desejam com toda o seu vigor ouvir daquilo que está por vir, daquilo que o Senhor já preparou para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em especial eu quero ler capítulo 5, a partir do versículo 12. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, Pai. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 12. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Louvado seja Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome santo, Pai. Deus, aqui estamos diante de ti, da tua santa e bendita palavra, a qual, Senhor, nós clamamos que o Senhor venha revelar-te a nós nesta noite, venha trazer o entendimento, a compreensão, e muito mais do que isso, Senhor, também que o Senhor possa encontrar aqui corações sedentos, abertos para receber e guardar a tua boa palavra. Meu Deus, quantos ensinamentos aqui nesta noite, quantas coisas já vivemos aqui, e onde a tua presença é real, foi manifestada. Senhor, continua conosco, continua operando as tuas maravilhas, continua fazendo conforme te apraz aqui nesta noite. Completa a tua boa obra em nossas vidas neste lugar, para a honra, glória e louvor do teu nome. Pois, Senhor, sem ti nada somos e nada podemos fazer. Continua, Senhor, na direção, continua fazendo tudo conforme o Senhor deseja e quer, pois a tua igreja está aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei, né, irmãos, nós estamos aqui no livro a revelação do Senhor para as nossas vidas. O livro de Apocalipse, ele são cartas, né, que o Senhor traz a nós, e nós louvamos a Ele pelo cuidado, pelo privilégio que é termos acesso a todo esse conteúdo. E nós sabemos que o apóstolo João, né, quando ele escreveu ali as cartas de Apocalipse, ele estava ali no seu exílio na ilha de Patmos. Então ele estava vivendo uma situação talvez não tão favorável, um momento não tão benéfico em sua vida. E isso já chamou a minha atenção, porque por muitas vezes nós queremos ouvir Deus falar, ou queremos fazer algo que o Senhor nos pede em um momento de conforto em nossas vidas, um momento que a gente está tudo tranquilo, mas nem sempre é assim. E nós precisamos aprender com João que, independente da circunstância ou situação, o que nós não podemos é deixar de ouvir a voz de Deus, de buscar essa sensibilidade, de ouvir e obedecer, porque esses dois precisam andar juntos, ouvir e obedecer. E nós aqui vendo essa palavra, lendo, nós já sabemos da história que Jesus, ele veio como cordeiro, ele veio cumprir um propósito ao qual o seu Pai, o nosso Deus, havia designado. Pois nós estávamos perdidos, não tínhamos outra chance, mas ele cumpriu com excelência aquilo que o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, permitiu que ele vivesse. E nós cantamos aqui hinos, apresentações, todas relembrando de que forma
forma o Senhor Jesus viveu esse propósito, né? Mais uma vez o Senhor quer ressaltar para mim e para você: não foi confortável, não foi fácil, não foi, vamos dizer assim, prazeroso para a carne, mas era necessário. E a palavra do Senhor, eu sempre costumo dizer que quando nós lemos a palavra do Senhor, ela é como um espelho para nós. Quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor, nós precisamos entendê-la e nos colocarmos naquela situação. E aí você pode dizer: mas quem somos nós, irmã Regina, para nos compararmos ao Cristo, aquele que veio, que padeceu, que sofreu humilhações e que passou por todo aquele processo? Nós não temos condições de fato de passarmos por tudo quanto o nosso Jesus passou, mas nós precisamos aprender que o propósito de Deus, ele só é alcançado quando vivemos todo o processo. Se Jesus tivesse desistido em meio àquele processo tão doloroso, eu e você não estávamos aqui hoje, cantando esses hinos, adorando o seu nome, bendizendo e reconhecendo a sua soberania. Logo, isso me traz o entendimento que aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida, onde o Senhor me deseja que eu vá, eu não posso recuar dos processos. Essa é uma missão que o Senhor nos deixa. Essa é uma mensagem do Senhor Jesus quando Ele passou por todo aquele processo. Mas quando nós vamos aqui para Apocalipse, versículo 12 em diante, nós podemos ver ali um reconhecimento de todo o poder que já estava sobre Jesus. Ele que, como cordeiro mudo, sofreu humilhações, padeceu as mais terríveis injúrias, levou sobre si os nossos pecados, aquilo que era para mim e para você pagar. Ele foi lá e pegou a nossa conta, pagou a nossa conta, sem sequer falar nada. E a irmã Paula, ela falava aqui, em uma das suas falas, ela dizia que às vezes a gente pensa que o que nós estamos vivendo, passando, é muito difícil, a nossa luta é muito grande, o processo está doloroso demais, e quantas vezes nós falamos isso. Mas nós precisamos, amados, entender que muito mais Jesus passou por mim e por você, que o preço foi alto demais para que hoje nós fôssemos livres. E eu louvo a Deus que dentro dessa liberdade que temos, escolhemos servir a esse Deus. Glória a Deus. Dentro dessa liberdade, isso que é maravilhoso, isso que é saber entender o sacrifício de Jesus, é saber que somos livres para fazermos o que bem queremos e entendermos. Mas dentro dessa liberdade, nós, pela misericórdia de Deus, decidimos viver uma vida de acordo com a vontade do nosso Deus. E isso é para nós desafiador demais. Talvez quando eu digo que nós não podemos nos comparar com o que Jesus viveu, mas nós podemos sim, diante da nossa debilidade e condição humana que somos, dizer que verdadeiramente não é fácil viver os processos os quais o Senhor nos permite. Mas o Senhor Jesus veio nessa noite dizer para mim e para você: mas é possível, porque quem nos chamou é Ele. É Ele que traz a condição necessária para vivermos cada processo, glorificando e exaltando o nome dele. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós nos lembramos, lemos a palavra e ela se revela da forma que Jesus viveu e passou a sua vida aqui terrena, ele passou por todas as situações que eu e você podemos passar. Humilhações, rejeições. E por que, amados? Porque muitas vezes quando alguém nos fere, nos magoa, faz algo que não está
no nosso agrado. Muitos pensam em desistir. Muitos pensam em voltar atrás. Muitos pensam que não é esse caminho que o Senhor de fato escolheu. E o Senhor nessa noite nos chama a atenção para isso. Filho, filha, o meu filho eu dei, eu entreguei em favor de vós, para que vivesse todo aquele processo. E hoje o Senhor olha para mim e para você como um filho e filha amada. E Ele também, assim como Ele via ali Jesus vivendo todo aquele processo doloroso, como Pai, nós sabemos que Ele sentia, mas era necessário. Existem situações na minha e na tua vida que é necessário passarmos, vivermos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós estamos aqui nessa noite para falar daquele que venceu a morte e que ressuscitou e hoje está como leão. Mas eu creio que assim como eu, cada um de nós aqui também temos uma situação, uma história, um processo no qual vivemos e sentimos todas essas dores. Pensamos até em desistir, pensamos que não era, que era o nosso fim, que não tinha mais jeito, que não dava mais para continuar. E hoje estou eu e você aqui, porque o Senhor, Ele pelejou as nossas guerras. Foi Ele que venceu as nossas batalhas. Aleluia! Então, se algum de nós aqui está vivendo algo e que em algum momento da sua vida pensou em desanimar, em desistir, dizer: não suporto, não aguento, o Senhor Jesus veio te lembrar, aleluia, que Ele viveu tudo isso. Ele sabe, Ele esteve aqui como homem, Ele sabe exatamente como você se encontra, mas Ele diz: eu não abro mão da sua vida. Eu não abro mão do que eu tenho contigo. Eu não abro mão de você. E aqui, amados, quando nós voltamos aqui para a palavra do Senhor, depois de viver todos esses processos, estamos aqui no versículo 12, quando diz que em alta voz os anjos proclamavam dizendo que digno é o cordeiro que foi morto, digno é de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7 atributos que o Senhor Jesus recebe hoje como leão na tribo de Judá. E o Senhor também nesta noite, Ele está dizendo: filho, não desanime, não desista. Aleluia. Existem atributos aqui que é só a Ele, mas nesta noite Ele quer liberar sobre mim, sobre ti, sabedoria. Aleluia. Sabedoria para administrar aquilo que tem vindo às nossas mãos. Sabedoria para administrar aquela situação que talvez você olhe com seus olhos naturais e não consegue entender, não saber como resolver. O Senhor nessa noite Ele vai liberar sabedoria para que eu e você não venhamos desanimar. O Senhor vai liberar estratégia para aquilo que você está vivendo e que você precisa vencer. O Senhor vai liberar, está liberando agora estratégia, sabedoria diretamente dos altos céus para você prosseguir, para você continuar. Aleluia. O Senhor, Ele vai nos dar força. Ele é revestido de força, de autoridade, de poder. E Ele olha para mim, para você e diz: filhinho, eu quero que você venha compartilhar comigo, porque eu tenho tudo isso. Só no Senhor é que nós encontramos forças para viver, para continuar. Aleluia. Hoje nós estamos aqui, amados, vivendo mais um dia. E esse dia não é um dia comum. Eu quero dizer isso para você. Hoje não é um dia comum. Hoje é um dia especial, porque o Senhor, Ele nos permitiu viver durante todo esse dia. Estamos aqui nesta noite
sua glória, no seu poderio. Ele está olhando para mim e para você, contemplando a minha e a tua necessidade, para que eu e você possamos vencer nele. Porque a palavra do Senhor nos diz que em Cristo nós somos mais que vitoriosos, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Como isso? Jesus é vencedor e nós somos mais que vencedores porque estamos nele. Porque sem ele nada podemos fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus nesta noite, como leão, aquele que ressuscitou, aquele que venceu, aquele que está sentado no sublime trono, ele olha para mim e para você com um olhar de misericórdia. E essa misericórdia que nos mantém de pé firmes é a misericórdia do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Oh Espírito Santo, o Senhor nesta noite está dizendo para alguém aqui: oh, aquele que tem contemplado o teu cansaço, ele tem contemplado a fadiga, oh Senhor, e assim como ele diz na sua palavra: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele, na condição de leão, ele se inclina à terra e ele está contemplando. E às vezes a gente pensa, né? Quantas vezes a gente pensa que essa palavra, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, é para aquele que está distante do Senhor, aquele que ainda não recebeu o Senhor Jesus como autor e consumador da sua fé. Mas o Senhor nesta noite está dizendo: eu sou aquele que conheço e contemplo todo o teu ser. E ele diz nesta noite que ele está trazendo refrigério sobre vidas, sobre pessoas que estão se sentindo assim, cansados, afadigados. Como assim? Cansados da presença do Senhor? Sim, irmãos, nós somos humanos. Durante todo aquele processo que Jesus passou enquanto homem aqui na terra, nós sabemos que teve momentos que ele também se sentiu cansado, afadigados. E isso não vai tirar de nós, né, o título de filhos e filhas, não. Mas o que o Senhor quer trazer para mim e para você nesta noite é que se você se sentir cansado, afadigado, ele tem colo para você. Se você se sentir cansado e afadigado, você pode perceber agora e sentir com todo o teu entendimento agora, com a tua fé, o colo do Pai. O Senhor te pegando no colo. Aleluia. O Senhor trouxe alguém para dizer aqui nesta noite: eu te carrego no colo. Eu não vou te permitir que essa luta, essa situação venha sucumbir. Mas você vai encontrar consolo no braço do Pai. Aleluia. Oh Senhor, foi para isso que ele morreu na cruz. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para que hoje eu e você tivéssemos livre acesso, para que eu e você não viéssemos nos limitar, dizer: olha, eu já conheço Jesus e eu não vou falar disso, eu não vou dizer isso ao Senhor, eu não quero que o Senhor perceba. Não, meu irmão, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe. E se ele está dizendo isso, e você se identifica nesta noite, verdadeiramente, eu estou me sentindo assim, imagina, eu estou cansada, as lutas têm sido assim ferrenha, eu tenho anos e anos orando por algo e que eu não vejo ainda acontecer. Eu tenho clamado ao Senhor, buscado por um filho, por um esposo, e parece que quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu me entrego, parece que a vitória se distancia de mim. O Senhor está dizendo para mim, para você nesta noite: eu sou o leão da tribo de Judá, mas no meu sublime trono eu me inclino para olhar e observar a sua condição, o seu estado. Aleluia. É muito lindo, é maravilhoso, é gratificante
por Jesus ser o leão da tribo de Judá, que você é tão pequeno que você não pode se aproximar dele. Não. Tudo isso que ele viveu foi por mim e por você. Se não fosse por mim e por você, ele não precisaria passar por tudo aquilo. Então não se sinta menosprezado, não se sinta menosprezada, pequena demais, a ponto de achar que você não vai requerer isso ou aquilo do Senhor. Não, como filho, você tem direito. Amém. Glória a Deus. Como filha, você tem direito. E é sobre isso que o Senhor quer falar nesta noite. É sobre esse direito de filha que o Senhor está descendo aqui nesta noite para alegar o meu e o teu coração. O Senhor, aqui a palavra do Senhor nos diz que ele costuma dizer até que é a canção do Cordeiro, né? Esses atributos dados ao Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, amados, mesmo em meio às dificuldades, estar louvando, bendizendo, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Porque também não faria sentido, não é verdade? Não faria sentido nós nos denominarmos como filhos e filhas do Senhor, aquele que pagou o alto preço, e hoje nós vivemos cabisbaixo, desanimados, como pessoas que não conhecem a vitória. Não. Isso, viver em Cristo, exaltando, bendizendo e glorificando o nome dele, não quer dizer que você está fazendo vista grossa pelo que você está passando, mas você está de uma forma maravilhosa dizendo: ainda que eu esteja vivendo tudo isso, eu continuo exaltando, eu continuo glorificando, eu continuo me alegrando no Senhor, porque eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que Ele está comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele é organizado. Os mínimos detalhes do Senhor Ele não deixa passar. Por isso que eu digo que quando nós viemos à casa do Senhor, a gente precisa lutar contra o nosso próprio eu, contra a nossa própria carne, porque o inimigo quer de todo tempo trazer distrações a nós. Mas quando nós estamos ligados, o Senhor, Ele se revela de uma forma linda e poderosa. Quando a pastora orava por mim, né, e Deus usava para falar sobre não deixar de entregar aquilo que o Senhor falava, é porque enquanto eu estava aí sentada, aleluia, o Senhor me trazia essa lembrança, o Senhor me trazia ao meu coração sobre um cansaço físico e por muitas vezes mental, e por que não dizer cansaço espiritual. E ali eu meio que relutei um pouco, porque eu pensei: mas Senhor, hoje a nossa adoração aqui, o nosso momento é de estar tão somente exaltando, glorificando o teu nome, falando, né, dos teus grandes feitos, do que o Senhor viveu aqui. Mas o Senhor falava ao meu coração: eu só fiz tudo isso, eu venci tudo aquilo por amor de cada um de vocês. E se nós formos ler a palavra, enquanto essa passagem aqui em Apocalipse, a igreja do Senhor naquele momento está vivendo uma situação difícil, de perseguição, e muitos estavam desanimando. E aí foi quando Jesus, né, permitiu que João tivesse ali aquela visão, e quando passou, alegrou o povo, porque é necessário trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É necessário trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E Jesus é a nossa esperança. É a esperança de que Ele está sentado ao lado do Deus Todo-Poderoso, mas Ele nos fez uma promessa que Ele voltaria para nos buscar, e nós vamos nos alegrar nesta noite.
essa é a mensagem do Senhor para você nessa noite. Talvez breve, mas eu sei que tem endereço certo. Aquele que veio com seu coração aberto, sedento, desejoso de ouvir a voz de Deus. Ouvir. Amém. E não saia daqui e deixe tudo que o Senhor te entregou aqui, não. Leve consigo o que vai ser necessário. O Senhor diz que vai ser necessário. O Senhor diz que vai ser necessário lembrar de que Ele, como cordeiro, venceu e hoje, como leão, está sentado à direita do Pai, a interceder por mim e por você. Porque as circunstâncias e as tribulações, elas não podem nos paralisar. Que você prossiga em fé, que eu prossiga em fé, que esse ministério prossiga em fé, aleluia, e que tudo aquilo que o Senhor já preparou, já está preparado para esse ambiente, para cada vida aqui presente, irá se cumprir, porque ninguém pode impedir o agir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a essa rica oportunidade de nesta noite poder estar cultuando ao Senhor conosco, né? Ao nosso querido pastor Pança, meu irmão em Cristo, nós temos uma aliança firmada. Irmã Paula, né? Que nós temos tantas coisas, né? Que já compartilhamos de tantos momentos diante do Senhor, na presença dele, e mais hoje, né, para a nossa história, em que está sendo escrita pelo dedo de Deus. E a cada um de vocês que vieram aqui nesta noite prestar o teu culto racional ao Deus Todo-Poderoso, que Ele continue abençoando, fortalecendo, enchendo de graça, animando, porque há um caminho a percorrer e nós vamos seguir em frente a Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Deus! Tu és soberano, tu és perfeito, tu és o Deus Todo-Poderoso. Fica aqui, gente. Minhas irmãs, vamos ficar de pé, chegamos ao final do culto, que possamos continuar cultuando o nosso Senhor, indo para a nossa casa, adorando o nome dele, nos nossos momentos, né, de secreto com o nosso Deus, que isso nunca cesse, que isso nunca pare, que a nossa vida seja uma vida constante de adoração, de louvor ao Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado com a destra da sua mão poderosa. Amém? Vamos nos despedir em seguida, abraçando umas às outras, com o ósculo santo, né? Com um beijo no rosto, felizes de estarmos reunidas, em nome de Jesus. Amém? Pai, estão aqui os teus filhos, esse casal abençoado, que essa noite, Senhor, tua filha se dispôs a trazer a tua palavra dos céus para nós. E como falou no nosso coração, que o Senhor continue abençoando os teus filhos, guardando eles debaixo das tuas mãos, debaixo do teu sangue precioso, Jesus. Em nome de Jesus, que esse ministério venha ser alicerçado todos os dias pela tua palavra, pela presença do teu Espírito Santo, que nunca falte o óleo fresco na vida dos teus filhos, que o fogo nunca pare, Senhor, até que o Senhor venha, meu Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, guarda os teus filhos a entrada, a saída, a retaguarda, protegendo eles de todo mal. E amanhã, Senhor, tem culto na sede, abençoa o culto da rede. Toma as tuas filhas nas tuas mãos, Senhor, que o culto seja guiado, assim como esse foi guiado pelo teu Espírito